Opa, E pessoal, boa noite. Graças a paz, né? graça e paz, mano. E André, só falta André, que eu já chamei ele já fiz já o convite ali já. Eita Jesus. Espera ele aqui pra gente. Chamar ele de novo aqui. Avisa ele que tem que entrar no Instagram e Chamei solicitar. já de novo, chamei de novo. Tirei chamei ele de novo aí. Só um minutinho que eu volto. Tranquilo. Avisei ele aqui no WhatsApp. Avisasse já ele? Chamar de novo aqui. Avisei. Pronto, tá convidado de novo. Agora ele foi, agora vai. E aí, André? Paz, né, meu irmão? Meus irmãos, a paz, tudo bem com vocês? Tá baixo, isso? Tá baixo? Paz, mano. Deixa Tá eu ver baixo. agora. Tá melhor daquele jeito. Tava lá. E agora, melhorou? Não? Então, peraí, deixa eu só dar uma olhadinha aqui. Olha aí, olha aí. Vê lá a Modo raiz. conexão lá, como tá. Vamos no modo raiz. É, modo hack, do jeito que eu tô aqui, vai que não vai. Pronto, Show. show de bola. Amém, gente? Boa noite, né? Boa noite, meu irmão. Paz, né, todos vocês. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graças a Eu vou Deus. me apresentar aqui um pouquinho, né? Para que a gente possa passar para as pessoas aqui qual é o nosso intuito aqui hoje à noite, tá bom? Pessoal, boa noite. Meu nome é Rondinelli Frazão, tenho 28 anos, sou pastor da Igreja Cristã de Beré, aqui na cidade de Cabedelo, e também na Igreja Cristã de Beré, na cidade também de Fagundes, aqui em Lucena, né? E o nosso intuito aqui é transmitir conhecimento da parte do Senhor, tá bom, gente? Agora sim, são temas um pouquinho delicados, tá, gente? É tanto que o tema de hoje é por quem Cristo morreu. Você vê o tema como já é, né? Delicado, né? Traz uma certa, né? Arranha os dentes assim e tal. Aí o que é que acontece? Nós estamos com esse pequeno projeto que é o quê? Fim de noite com teologia, aprendendo de Deus no nosso aconchego. Então, nesses fins de noite, nós iremos aqui trazer o conhecimento da parte do Senhor. Vamos marcar aí um dia na semana, 2 vezes no mês, enfim. A gente só está iniciando e ao decorrer do tempo a gente vai ver como vai ficar toda essa situação. Tá bom, gente? Aí eu queria que os irmãos também se apresentassem um pouquinho, para que a gente pudesse aqui, né, entrar na união, amém? Pode ficar à vontade vocês aí, tá bom? Por favor, senhor. Senhor Ah, primeiro. Bom, gente, primeiramente, meu nome é André e eu quero agradecer o convite aí do pastor Rondinelli, dizer que é uma satisfação enorme estar aqui nesse momento com vocês. Agradecer também a Alisson, grandes amigos, e que o Espírito Santo nos conduza, né? Como ele bem disse, é um tema bem tranquilo para se falar, né? Quando eu recebi o convite e Rondinelli falou do tema, eu disse que massa, que bom. É um tema bem tranquilo, né? Nada polêmico, mas é isso. E vamos aí tratando um pouco do tema, falando um pouco, buscando sim esse entendimento, né? E que Deus conduza.
A sua igreja, você congrega onde, André? Eu sou da Cidade Viva, Igreja Batista Cidade Viva, aqui em João Pessoa. Amém. Amém. Meu nome é Alisson, meus irmãos. Alisson Silvestre. Louvado seja Deus por esse momento. Agradeço ao pastor Rondinelli e ao nosso amigo André por esse convite. Me sinto muito lisonjeado, não capacitado, mas lisonjeado. E grato a Deus por esse momento. Sou cristão há quase 15 anos. Sou batista, né, da Igreja Batista do Bessamar, mais conhecida aqui na cidade de João Pessoa como Cidade Viva. E nós servimos lá, servimos com casais, servimos na escola bíblica. E louvado seja Deus. Tema complexo. Vamos aqui bater um papo sobre a palavra, né? Não somos nós que falamos, mas a palavra. E que a palavra nos conduza. Amém. Essa é a intenção. Assim, pessoal, eu creio que há um mês e alguns dias eu fiz uma pequena postagem aqui nos meus stories que foi o seguinte: por que em Cristo morreu? Aí coloquei 2 textos assim em paralelo. Que foi qual? João 3,16, que é um clássico que eu creio que todos nós conhecemos, é um clássico. Eu acho que esse texto, como disse Martin Lutero, né, é um mini evangelho, né? Tanta riqueza, né, que há nesse texto, que é o seguinte: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Lindo, perfeito, maravilhoso. E coloquei um texto também que se encontra também no Evangelho de João, no capítulo 17, versículo 9, que diz o seguinte: eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, pois são teus. Aí eu coloquei uma caixinha, abri a caixinha e disse o seguinte: e agora? Cristo morreu por quem? Aí o povo, pastor, uma live, faça uma live, explique isso. Eu falei, olha, é um tema tão complexo dentro da teologia cristã, que eu digo uma coisa a vocês, eu dizendo a eles, né? Eu tenho que fazer com mais pessoas, eu não posso ter só uma opinião minha, tem que ter várias opiniões, a gente tem que discutir o tema. É um negócio, vocês sabem como é. Chega, a orelha começa a queimar. É algo incrível, é algo incrível. Então, gente, é o seguinte: esses 2 textos, né, quando a gente entra em paralelo, aparenta ter uma pequena contradição, aparentemente. Mas quando se analisar os fatos, não há contradição. E para iniciar essa live, gente, eu queria orar, tá bom, gente? A gente já fez aqui essas pequenas apresentações, tá? E ao decorrer do tempo, vocês vão vendo nossos Instagrams, vão vendo como a gente é, nosso ativo, nosso dia a dia, enfim. Tá bom? Então eu queria orar, queria agradecer também pela presença de vocês que estão aí online conosco nesse momento. E vou orar, tá bom? Pedindo a Deus misericórdia sobre nossas vidas. Pai Todo-Poderoso, queremos te engrandecer, te bendizer, porque tu és um Deus soberano. O Senhor reina sobre nossas vidas, Senhor. O Senhor reina, Pai, num conhecimento que te apraz, ó Pai. E eu te peço graça, Pai, sobre essa noite, Pai, para que a mensagem da tua palavra venha a trazer uma semente aos nossos corações. Para abrir, Pai, também os nossos olhos para a verdade do Evangelho. Nós não vemos aqui apenas despejar conhecimento, mas sim nós vamos amar, trazer conhecimento para a tua glória e para a tua satisfação, Senhor. Que o teu nome seja glorificado nessa noite. Que não tenha outro nome aqui a não ser o teu, Pai, a ser revelado. Então, assim que eu te oro e te agradeço. Em nome de Jesus Cristo, amém. Graças a Deus. Amém. 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 E aí, rapazes, o que vocês têm a falar sobre esse tema? Vocês têm alguma coisa a falar, a dialogar? Tema difícil, né? Tema complexo, controverso, e que não é novo, nem um pouco novo, né? Nós temos grandes nomes aí da teologia ao longo da história que discutem essas perspectivas, né? Que nós chamamos na teologia de perspectivas soteriológicas, né? Perspectivas de salvação, né? Que é algo primordial dentro do Evangelho de Cristo, logo, porque Cristo morreu por nós, né? A pergunta é, quem é esse nós, né? Quais são, até onde isso se expande, né? E esse texto de João 3,16, eu acredito piamente que, conforme a citação do nosso pastor Rondinelli, que é um mini-evangelho, né? Ela é a passagem mais conhecida da Bíblia. Eu acredito nisso piamente.
E precisamos entender mais especificamente quem são esses nós, né? E até onde vai, desde a extensão dessa palavra todos, né? Do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário e sobre a eficácia, né? Então, são duas potências aí, é um paralelo bem interessante, que alguns teólogos escrevem dessa forma, né? Até qual é a extensão e qual é a eficácia da salvação, do sacrifício de Cristo na cruz do Calvário. Então, vamos debater alguns pontos aí. Essa é a introdução. E aí, André? Justamente isso, como vocês já falaram, né? Ainda bem que vocês falaram primeiro, e aí me deixem por último, tá? Mas é isso mesmo. É um tema complexo, né? Mas quando a gente se dispõe a estudar mais um pouco, quando a gente se dispõe a ir aos originais, quando a gente se dispõe a buscar um pouco de entendimento junto com aqueles grandes teólogos durante aí toda a história e também com a graça do Espírito Santo, né? E aí a gente vai ali abrindo um pouco a mente para entender um pouco o que essas palavras estão dizendo e que de fato significa tudo isso. Então a gente pontuou aqui algumas coisas e aí a gente vai trazendo ao longo do desenvolvimento. E assim, gente, a primeira coisa que nós temos que compreender dentro da interpretação bíblica é que a Bíblia, ela responde ela mesma. Tá, gente? Se a gente quer buscar alguma resposta para um texto difícil, nós temos que buscar dentro das escrituras a própria resposta. Ele não pode trazer ao texto algo que ele não queira falar, algo que ele não queira dizer. Isso é muito perigoso. Porque a gente pode surgir aí com a exegese, né? De colocar algo no texto que ele não está falando aquilo. Isso é muito perigoso, a gente tem que ter muito cuidado com isso. Certo, é interessante. Pode falar. É interessante, Rondinelli, que na maioria das vezes que se lê a Bíblia, né, muitas pessoas esquecem de um pequeno detalhe, que é o contexto. Contexto. Esse é o ponto primordial. Então quando você corre um risco muito grande quando você pega apenas um único versículo isolado, né, e faz o entendimento em cima daquele versículo. Então você tem que pegar aquele contexto ali, provavelmente às vezes até um capítulo todo, para poder entender qual é aquele significado daquele único versículo ali e não pegar de forma isolada e dar uma interpretação a isso. Então, ler a Bíblia, lembre-se, tem um contexto, né? Muito interessante isso, né? Eu escuto um jargão evangélico desde que me converti, que é texto sem contexto, ele é um preceito para uma heresia, né? Isso. E eu vou até mais longe do que André coloca. Quando nós analisamos não necessariamente apenas o versículo, nem o capítulo, mas até mesmo a carta inteira, ou o evangelho inteiro, ou o livro inteiro, entender o contexto histórico, entender o contexto cultural, para quem foi escrito, qual era o objetivo desse texto, né? Quem o escreveu, né? Porque todos esses fatores têm influências gigantescas. Nós analisamos, por exemplo, a carta de Tiago, né? Ela é direcionada para cristãos, judeus convertidos ao evangelho, que estavam dispersos logo após a perseguição do Império Romano na época, né? E nós temos diversos livros que são bem direcionados, como o autor aos Hebreus, que direcionou de fato também cristãos, judeus convertidos, na verdade, também era direcionado, que tratava de temas específicos dentro do texto, e inúmeras cartas. Os próprios evangelhos, né, Alisson? Os 4 evangelhos, você vê aí, e foram escritos para pessoas, para povos distintos, né? Você vê, por exemplo, uma simplicidade no evangelho de Marcos. O evangelho de Marcos foi escrito ali por gentios, então uma linguagem totalmente diferente do Mateus, né? A gente fomos, né? Don't to hide, don't to reign. Então uma linguagem, o evangelho de Marcos seria aí uma NTLH, uma versão aí mais simples. Aí você pula para o evangelho de João, extremamente filosófico e teológico. Verdade, né? muito profundo. Então você vê essa diferença
por exemplo, Marcos foi escrito para os gentios, né? Então, você vê dentro dos próprios evangelhos, apesar de ser 4, né? E muitos dizem, é tudo a mesma coisa. Não, não é. Cada um escreveu E Lucas Lucas propósito, né? direcionado para uma pessoa, né? Isso mesmo. Teófilo, né? Encomendado. Encomendado. Então, você vê ali que tem esse contexto, tem essa questão sociocultural, vamos dizer assim, tem todo esse contexto, e é muito importante você entender com a ótica daquela época e trazendo para a realidade de hoje. Eu acho que fazendo isso, aí sim, se torna de fato uma exegese. Eu achei algo muito interessante que vocês falam sobre, né, os evangelhos, os 4 evangelhos sinóticos e João, né? Tem um livro, gente, que eu indico para quem está assistindo aí a live, que é Jesus na Ótica do Oriente Médio. Gente, fenomenal. Que livro que, assim, sabe, mudei algumas perspectivas. Eu tinha umas opiniões, assim, já um pouco formadas, eu tive que mudar, porque é o seguinte, a gente tem que ter muita humildade para reconhecer que o nosso argumento precisa mudar. Primeiro ponto. Entendeu? Porque é o seguinte, quando eu olho para a Bíblia em si, para a palavra de Deus, e esse tema, né, são 2 pontos que aparentemente se convergem, né? Porque se você sai do contexto, eles se convergem. Mas se você entra no contexto, eles se unem perfeitamente. Aí eu lembro de Pedro, na sua segunda carta, dizendo, ó, o apóstolo Paulo escreveu coisas que, meu amigo, é difícil de entender. Complicado de entender. Por isso que quando a gente passa horas no texto para entender o contexto, será que era isso mesmo? A gente pega um livro, pega outro comentário, põe na mesa cheia de comentário, faz uma análise dele profunda e no final a gente faz... Ainda estou com dúvida. Porque tem essa dificuldade dentro do texto. Tem essa dificuldade. Por quê? Foram escritos, a gente sabe que essa é a regra da hermenêutica, né? Voltar no tempo, ir lá atrás, entender o contexto da carta, para quem foi escrito, qual o propósito daquela carta, como eu posso aplicar todo aquele contexto para a minha geração, sem sair do contexto das escrituras. Entendeu? Então, isso é algo muito delicado, né? Aproveitando esse contexto que você está falando, Rondinelli, eu tenho uma pergunta para lhe fazer. Por que Cristo morreu? A gente vai tentar responder isso aí ao decorrer do tempo, tá? A gente vai decorrer aí do tempo e vai tentar responder isso aí. Que negócio, né, gente? Mas vamos lá. Veja só. Quando eu comecei a falar sobre isso, gente, é porque eu sei que não é um assunto que se resolve do dia para a noite, tá? Não é uma live que vai resolver essa questão, tá? Mas eu já tenho as minhas convicções sobre esse assunto, tá bom? Tenho muita convicção sobre isso. Mas a gente entende que isso criou mais, como posso dizer assim, um ardor depois da reforma protestante. A gente sabe disso. Que a reforma veio e trouxe, né, a justificação pela fé e pela fé somente, como não é salvo, né, pelas obras, mas salvo pela fé em Jesus Cristo de Nazaré. E quando eu leio o texto assim, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, entra o contexto de mundo. Que mundo seria esse? Seria um mundo ligado a um cosmo por inteiro, né? O cosmo inteiro, todas as pessoas de forma universal? Seria isso mesmo que Jesus está querendo falar nesse texto aqui? A palavra no original é cosmos, né? Cosmo, né? E agora? A palavra no grego original é cosmos, mas a palavra no original grego como cosmos, ela não significa, ela significa criação de uma maneira global, podemos dizer assim, né? Toda obra criacional. Bom, já que eu já comecei a falar, eu vou dar minhas perspectivas sobre o texto, né? Normalmente, se tem 2 perspectivas aí, né? Inclusive, no nosso meio reformado, a perspectiva mais discutida é que essa palavra mundo estava mais relacionada aos eleitos, a todos, né? A todos que nele crê. Estava relacionada aos eleitos. Particularmente, eu não vou muito por aí, sabe? Apesar de ser um cristão reformado. Eu vou pela perspectiva do cosmos mesmo, de que Deus está dizendo que, de fato, eu reconheço piamente que Deus amou o mundo, amou sua própria criação, né? Mas na perspectiva de um todo, na perspectiva das pedras, do meio ambiente, do homem, da natureza, de toda a criação de fato, né? E que Deus, ele ama o mundo, porém ele não é, esse amor ele não é um amor salvífico, certo? O amor salvífico
ele está na perspectiva dos eleitos, né? Que os A textos graça comum, bíblicos são... quer tratar sobre graça comum, é isso mesmo? Sim, seria a graça comum e a graça salvífica, né? Eu tenho uma graça comum. Mas o que é graça comum? Ótimo. Para quem está aqui vendo e não Soou sabe pra o que é mim. graça comum. Soou pra mim. A graça... Pode responder se quiser. Oxi, pode falar vocês, por favor. A graça comum está na perspectiva de que o Senhor deu graça a todas as coisas, e todas as coisas que existem na Terra, no universo, como obra da criação, obra das mãos de Deus, ela possui um toque de Deus. Quando nós vemos pessoas compondo canções bonitas, pessoas compondo poesias, escrevendo livros, quando nós vemos a tecnologia avançando, isso é graça comum. Quando nós passamos agora por essa pandemia e vimos cientistas desenvolvendo vacinas, né, e vacinas e remédios e tratamentos, e isso influenciando a vida positivamente de pessoas, isso é graça comum que Deus dá à humanidade como criação. Mas ela é diferente da graça salvífica, certo? A graça salvífica ou graça especial, né? Ela é algo mais específico que o Senhor dá aos seus eleitos, conforme os textos bíblicos nos apontam diretamente. A graça comum, eu gosto de fazer apenas um exemplo. A graça comum é como a chuva, né? Deus manda a chuva ali sobre todas as pessoas, né? Perfeito. Sem distinção. Então, a gente tendo esse entendimento que é graça comum e a graça salvífica, como o Alisson bem falou, fica tendo essa base, fica mais fácil para a gente entender o que a gente vai tratar agora. A velha história do sol nasce para todos, não é? Isso. A graça comum. É a mesma coisa a gente olhar para um ímpio com câncer e um cristão também tem um câncer. A graça está sobre todos. Agora, a salvífica, aí essa graça é direcionada para os seus eleitos. Quando eu olho aqui o contexto desse texto aqui de João, o que me chama a atenção é que o cosmo aqui, eu não tenho aquela certa objeção, mas no verso 19 diz o seguinte, ó, a condenação é esta, a luz veio ao mundo, quem é a luz? Jesus. É João 3,19, tá, gente? A condenação é esta, a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Pois todo aquele que pratica o mal detesta a luz, e não se aproxima da luz para que as suas obras não sejam reprovadas. Quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que as suas obras sejam manifestas, porque são feitas em Deus. Aí a pergunta, a questão é, será que esse mundo, literalmente, Deus está falando do mundo cósmico em geral? Um certo morrer por toda a sua criação em geral, né? Eu estou falando da sua obra, de suas mãos, dos céus, mares, enfim, homens, enfim, englobar tudo nisso. Ele está falando de pessoas apenas. Eu enxergo que, de fato, o Senhor ele tá apontando para o seu propósito global de redimir toda a sua criação, né, nessa perspectiva. Redenção universal. Vamos lá. Remissão da sua criação numa perspectiva, que isso seria a vontade, né, inicial. Mais uma vez, uma vontade de que seria bom que isso acontecesse. Mas, por exemplo, se isso fosse de fato para toda a humanidade, existiria um universalismo, né? Existiria, eu acho que existiria uma plaquinha no inferno. Há vagas, está vazio, não tem ninguém, porque o Senhor salvaria todo mundo. Mas o próprio Senhor estabeleceu isso. Né? Isso, lá vai eu como dicionário aqui, tá? Para quem está vendo a live e não sabe o que é universalismo. Universalismo é a ideia de que todos serão salvos, né? E aí eu posso fazer o que eu bem entender, eu posso fazer o que eu quero, mas eu vou ser salvo. Que não há condenação, porque Deus é amor e Deus ama todo mundo. Então, como é que um Deus amoroso vai mandar alguém para o inferno? Então, eu faço o que eu quero e tal. Então, no final das contas, vai todo mundo para o céu. Então, isso é universalismo, né? É quando há esse entendimento teológico de que todos serão salvos e que ninguém será condenado. Então, o universalismo é nesse contexto. É só para ir
deixando as pessoas que estão aqui E tem mais muito inteiradas ao tema. essa ideia, ela tá muito de forma silenciosa, mas ela tá sendo filtrada, né? De Sim, forma, né? É muito sutil, principalmente quando diz assim, você escolhe ser salvo. Tipo, isso é um tipo de universalismo, entendeu? Tipo, eu escolho ser salvo, eu que dou o primeiro passo, algo assim nesse nível aí. Isso é um tipo de universalismo também, é como o inferno não existisse, ou que o inferno não tivesse propósito algum, no qual o inferno tem o seu propósito, tá? Tem o seu propósito, tá bom? pois é, então o inferno ele não está vazio, não é? Não, E nem ficará vazio, porque o Senhor fala em sua palavra. Logo, se estivesse falando de toda a humanidade, esse texto seria uma contradição absurda, né? Acho que é lógico nós pensarmos dessa maneira, né? Na perspectiva de que nossa fé ela também é baseada um pouco na razão, né? Eu preciso entender o que o texto de fato fala para nós. Então eu enxergo isso, que aponta para um propósito global de remissão, né? E que nós sabemos, lá em Romanos, Paulo fala que a criação geme por remissão, não é isso? por causa do pecado, né? Por conta do pecado, por conta da queda, né? Então eu É acredito isso que mesmo. seja de fato, entendo que seja de fato a vontade do Senhor. Nós vemos um texto interessante, né? Acho que é João, Evangelho de João 17, É o texto, verso né? Segundo 6. texto, né? É o Verso segundo 6, né? texto, né? Verso Tá bem 6. perto, tá no contexto, tá no contexto. Pronto. E aí você pode ver o verso 6, né? Manifestei o teu nome aos homens que todo mundo me destes. Eram teus, e tu me destes, e guardaram a tua palavra. Acho que a gente pode pular para o verso 9. Eu rogo por eles, não rogo pelo mundo, mas por aqueles que me destes, porque são teus, e todas as minhas coisas são tuas, e as tuas coisas são minhas. E nisso eu glorifico. Só contextualizando, isso é Cristo orando por seus discípulos, né? Então ele deixa claro que ele não roga por todos nesse momento. Ele roga por estes. E o texto continua, verso 11. E eu já não estou mais no mundo, mas eles estão no mundo, e eu vou para ti, Pai Santo. Guarda o teu nome, aqueles que me destes, para que sejam um, assim como nós. Verso 12. Estando eu com eles no mundo, guardando o seu nome, tenho guardado aqueles que tu me destes, e nenhum destes se perdeu, senão filho da perdição, para que a escritura se cumprisse. E aí estamos falando de Judas. Lembrando que o contexto aqui é os discípulos. E aí nós pulamos para o verso 19. E por eles me santifico a mim mesmo, para que também eles sejam santificados na verdade. Então, nós enxergamos um contexto do próprio Cristo dizendo que ele está rogando por alguns, e não por todos. Na perspectiva do texto de João, que nós acabamos de ler ainda há pouco, o pastor Rondinelli falou, que não era para todos, e sim para alguns. Tá? E temos diversos textos na Bíblia onde é claro essa perspectiva. Eu tenho um pequeno problema com a Quando- palavra mundo aqui nesse contexto. É só um probleminha que eu acho que só falta ajustar. Que é porque é o seguinte, o texto 17, né, no capítulo 17, ele fala do mundo ligado a pessoas, sabe? Porque quando eu falo da criação, daquele ato da criação ali, eu fico eu não sei se é a mente que já está barrada com isso, ou tem que tirar isso, eu pedir a Deus misericórdia. Mas é como eu olhasse lá para a criação e visse Deus restaurando tudo, como era Éden. Como era no Éden, né? Com perfeição, tipo, mar não passe daqui, enchentes, catástrofe. Então, quando eu vejo até Paulo falando que a terra gema, eu pergunto, será que de fato que houve uma restauração plena, ou a morte, né, não foi suficiente? Estou falando assim, não que eu não concordo nessa perspectiva, mas começa a nascer umas certas perguntas, né? Isso começa a me indagar, principalmente por esse texto, como a gente leu aqui agora. Agora, pois, glorifica-me, ó Deus, ó Pai, junto a ti mesmo, com a glória que eu tinha contigo antes que o mundo existisse. Manifestei o teu nome aos homens que do mundo me destes. Aí a pergunta é, o mundo aqui está ligado a todos os cosmos, então o mundo está ligado só apenas aos seus. Essa é a questão. Entendeu? E tá no mesmo livro. E tá no mesmo evangelho. Entendeu? Está no mesmo evangelho. Tipo, aí
se eu sair daquela interpretação e entro nessa, será que eu posso me contradizer com essa? Posso misturar? Como é que eu faço? Entendeu? Essa é a Porque o pergunta. que acontece? Essa palavra cosmos, no original, ela pode ser dada como uma organização ou uma Isso. constituição ou Constituição, uma isso mesmo. ordem ou um governo, né? Então, na perspectiva do grego, é possível que esses significados, esse jogo de palavra aconteça, né? E quem vai dizer a palavra exata é o contexto. É o contexto, É o perfeito. contexto. Porque se a gente pegar aqui um exemplo, mundo, a gente vai achar várias palavras mundo dentro da Bíblia, principalmente a gente está falando do Novo Testamento, né, no grego, que a gente, para saber o contexto de organização, de reino, enfim, de pleno, enfim, é o contexto que vai dizer. Ele vai dizer o seguinte, ó, significa pleno, porque o contexto está significando isso, isso e isso. Já nesse contexto aqui de João 17, a gente já começa a achar pequenas respostas já para o texto de João 3,16. Quando você vai para João 17:20, você tem assim, ó, minha oração não é apenas por eles. A minha versão é NVI. A minha oração não é apenas por eles. Rogo também por aqueles que crerão em mim por meio da mensagem deles. Perfeito, Então, é no versículo posterior. né? Então você vê que ele deixa bem claro que Jesus está orando por aqueles que Deus deu, mas também ora por aqueles que virão a ser deles. E mais na frente, Jesus vai orar, diz assim, ó, orem por seus inimigos. Né? E também Jesus ora na cruz, Jesus ora, Senhor, perdoa-os, eles não sabem o que fazem. E se você prestar atenção, são orações distintas. Isso. Né? Ali tem uma hora que Jesus pede para orar pelos inimigos. Jesus tem uma hora ali que pede para que o Pai perdoe aqueles que estão fazendo mal a ele. Jesus ora por aqueles que são seus, como a gente acabou de ler aqui no 9, né? É por eles que eu peço. Não peço pelo mundo, mas por aqueles que me deste, porque são teus. Quando a gente vem aqui no mesmo João 6:37, diz assim, todo aquele que o Pai me der, virá a mim. Quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Mas, se a gente vê na parte A do 37, né? João 6:37. Todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e eu não rejeitarei. Então, peraí. Não é qualquer um. É o que o Pai me der. Começou. Eu não posso ir sozinho. Eu não tenho possibilidade de entender os olhos humanos, sujeito e submetido aos efeitos da queda, nascido em pecado, longe do Senhor, feitos inimigos de Deus. Eu não consigo, por força só minha, entender essas perspectivas. Eu preciso que as escamas dos meus olhos sejam abertas. É o seguinte, foi muito interessante. Quando a gente entra nessa perspectiva, a gente tem que primeiro analisar o que é depravação total. Primeiro ponto. Perfeito. Aí eu já indico esse livrinho aqui para vocês. Ó. A Teologia da Salvação, de Charles Spurgeon. Pode comprar. Que livro fenomenal. Leitura muito gostosa. Coisa maravilhosa. Eu acho que você lê isso aqui depois do almoço. Coisa boa. Você não quer parar. Aí o que é que acontece? A gente até aprendeu, né, aqui o texto original no grego, em Efésios capítulo 2, que Paulo não inicia o texto dizendo assim, ele vos deu vida. O texto se inicia assim. Quem fez a transliteração fez para facilitar a compreensão do texto. Mas o texto inicia o seguinte, estando vós mortos em pecados e transgressões. E a palavra mortos na origem é necro, né? Até na sala de aula, quando estava com o professor Jorge Nalda, o professor, ele, oi, professor, eu tô com uma dúvida aqui, por que em Efésios capítulo 12, e eu fiz, rapaz, o que ele entende, né? Óbvio, né? Ali eu chamo ele de samurai da teologia. Pergunta de gaveta, né? De gaveta, professor. E esse termo aqui, mortos, é necro, de necrotério. Ele deu aquela olhada pra mim e eu fui pronto. Tá, quebrou minhas pernas, ele fez, o André botou logo pra rir na sala de aula. Porque necro é necrotério. Quando a gente vai, um exemplo morto, quando ele está ali deitado,
Deus trata o ímpio daquela mesma situação. Então não tem como um morto, dizer assim o seguinte: eita, eu escolho Deus. Tipo, não tem lógica. Um morto não tem essa possibilidade. A Bíblia diz que se o pai não plantou essa planta, será arrancada. Ponto final. Quem tira é Deus. Entendeu? Então, quando eu olho para Paulo falando sobre isso, Paulo logo diz o seguinte: olha, vocês estavam mortos, a salvação não depende de vocês, depende de Deus, porque vocês são salvos não por obras, mas por fé, para que ninguém chegue naquele grande dia e vai se gloriar do Pai. Então a gente começa a fazer uma análise teológica dentro dessa perspectiva da eleição, com a junção tanto da queda, que a gente chama de depravação total, e da forma da salvação. Para saber fazer um... Porque para me entender salvação, eu tenho que entender depravação. Se eu não entender a depravação, eu nunca vou entender qual foi a obra salvífica de Cristo. Nunca. Rondinelli, isso é tão interessante que só continuando aqui a sequência de João, em João 6,39... Desce o aço. Ele vai dizer assim: e esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas o ressuscite no último dia. No versículo 44, ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, é justamente isso que você está falando, né? Nós não temos a capacidade de escolher a salvação, dizer assim, eu estou salvo, ou de escolher a Deus, até escolher a Deus, porque é Deus que nos escolhe. Né? Amém. E tem uma comparaçãozinha que, assim, nós pecamos em Adão, né, do pecado original, e nós estávamos ali indo na fila para o inferno, todos condenados. E Deus, pela sua misericórdia, resolveu escolher alguns ali da fila, né? E assim, todos estão condenados. E nós, por nossa força, nós não temos essa capacidade. Então, em João 6,44, eu vou ler novamente: ninguém pode vir a mim se o Pai que me enviou não o atrair, e eu o ressuscitarei no último dia. Então, isso é muito forte, né? Porque vem justamente aí trazendo todo esse embasamento e abrindo um pouco mais esse entendimento para a gente em relação a tudo que a gente vem falando até agora, né? Tem outra, hein? Tem outra aqui ainda. Vai. João de novo, João 10. Jesus, o bom pastor. Gostei. Jesus, o bom pastor. João 10, verso 11. Eu sou o bom pastor dá a vida pelas ovelhas. Verso 14. Eu sou o bom pastor e conheço as minhas ovelhas, e das minhas sou conhecido. 15. Assim como o Pai me conhece, a mim também eu conheço o Pai e dou a minha vida pelas ovelhas. 16. Ainda tenho outras ovelhas. Amém, que não são desse aprisco. Também me convém agregar estas, e elas ouvirão a minha voz, e haverá um rebanho e um pastor. 18. Então quer dizer que se tem outras ovelhas fora do aprisco que não estão ali com ele precisa resgatar essas ovelhas? Então quer dizer que é todo mundo. Não, necessariamente. 17. O 17 responde. Lê aí. 17. É por isso o Pai me ama, porque dou a minha vida para tornar a tomá-la. Ninguém me tira de mim, mas eu de mim mesmo dou. Tenho poder para dar o poder, para tornar a tomá-la. Esse mandamento eu recebi do meu Pai. Acabou. Então, não tem que se discutir nessa situação. Pois é. Então, uma coisa interessante que nós precisamos colocar é que isso não é de obras, né? Essa eleição, ela não é pelos suas qualidades, ela não é por aquilo que você conhece, pela sua classe social, pelo seu nível intelectual. Ela é tão somente graça. Ela é tão somente dom gratuito de Deus. E quando nós venhamos entender, de fato, a importância e a misericórdia do Senhor em nossas vidas, isso faz uma diferença grande, né? Tem pessoas que dizem que esses são pontos que são secundários, né? Ok,
são secundários. Mas quando eu entendi essa perspectiva da teologia reformada, eu posso dizer que eu comecei a enxergar a vida de outra forma. A entender que, por graça e misericórdia, o Senhor me chamou. Eu era morto, eu estava morto, e o Senhor me chamou das trevas para a maravilhosa luz, como diz a sua palavra, e nos deu novas perspectivas. Entender isso faz com que você entenda a complexidade do Evangelho de uma maneira global. E que você descansa dentro de Deus, né? Vamos abrir aí em 1 Timóteo 2:3. Esse cara lá vem ele que negócio. Eu quero que lá vem ele mesmo. Só tem ele mesmo, ele que começa com o negócio dele. Ele tem disso. Até na sala dela ele gosta, ele solta e sai fora. Não fala mais nada. Isso é importante porque outros irmãos... trazer o contraponto. Outros irmãos que entendem de teologia de uma maneira diferente da nossa, eles usam esse texto para nos questionar a respeito disso. Isso é importante, que nós venhamos tentar entender a perspectiva do outro também, né? O contraponto, isso é importante. Então, 1 Timóteo 2:3. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. Pois há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, o homem Cristo Jesus, a qual se entregou a si mesmo como resgate por todos. Esse foi o testemunho dado em seu próprio tempo. Lê o versículo anterior. Se você para aí e oculta versículo 1, versículo 2, versículo 3, você vai dizer que Deus quer que os homens... É como Deus estivesse assim, ó, louco pelos homens, desesperado, venham. Eu quero que... Não, gente, pelo amor de Deus, é algo... É tanto que no livro de A.W. Pink, sobre os atributos de Deus, olha como ele inicia. A solidão de Deus. Oxi, como é que o cara... E eu, na minha mente, antes de ler o livro, eu vi esse tema, a solidão de Deus, eu falei, oxi, como é que um homem inicia um livro dizendo que Deus é solitário, né? Aí ele rasgou, ele diz, não, Deus não depende do homem, ele se satisfaz, ele fez tudo para sua... Oi, fenomenal, fantástico. Agora deixa eu ler no contexto. Lê o contexto, lê o contexto. Vamos ler no contexto. 1 Timóteo 2, versículo 1 em seguinte. Então, eu li primeiro a passagem fora do contexto e agora vamos ler no contexto. 1 Timóteo 2, seguintes. Antes de tudo, recomendo que se façam súplicas, orações, intercessões e ações de graças por todos os homens, pelos reis e por todos os que exercem autoridade, para que tenhamos uma vida tranquila e pacífica, com toda a piedade e dignidade. Isso é bom e agradável perante Deus, nosso Salvador, que deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao conhecimento da verdade. E aí continua. E aí eu quero aproveitar e trazer que, nesse contexto aqui, Jesus está falando que Deus quer que todos sejam salvos, mas todas as classes sociais. Aí ele fala dos reis, eles falam dos governantes, dos pobres, dos ricos, e eu ainda vou mais além. Ele também está falando aqui dos gentios e dos judeus. Mas não necessariamente significa dizer que é o universalismo. Quando ele diz Deus quer que todos os homens sejam salvos, nesse contexto social, todas as classes sociais, brancos, negros, pardos, ricos, pobres, homens, mulheres, nesse contexto. Então, os eleitos, eles são ricos, pobres, negros, homens, mulheres, brancos, pardos, índios e etc. Vamos dizer assim. Povos, línguas e nações, hein? Apocalipse. Então, para você ver a diferença que eu fiz de propósito, você me conhece? Então, você vê o que é ler uma passagem isolada e você vê a passagem num contexto. Então, ajuda a gente ter uma melhor compreensão do que realmente a Bíblia quer falar. Isso é muito interessante. Isso é muito importante. E assim, principalmente quando é uma carta, que, um exemplo, vou pegar assim, uma carta aqui de Efésios, né?
capítulo 1, versículo 3, diz o seguinte: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Jesus Cristo, que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Como também nos elegeu nele, a eleição está ligada em Jesus. Antes da fundação do mundo, antes que houvesse mundo, Jesus Cristo nos elegeu. Gente, o texto, Paulo defende claramente a predestinação, o decreto de Deus, né, sobre a salvação. Para sermos santos, aí agora vem a evidência. Eu acho lindo de Paulo que ele diz, ó, ele te predestinou, mas ele não te predestinou para tu viver uma vida que tu queres, não. Ele te predestinou para você ser santo, ser separado dos prazeres da carne, do mundo, irrepreensível diante dele em amor. Vocês estão vendo, gente, como é tão profundo? Porque tem pessoas que assim, se eu sou eleito, eu vou viver do jeito que eu quero. Primeiro que um eleito não pensa assim, do meu ponto de vista. Um eleito, ele é uma pessoa piedosa, que entende que foi salvo pela graça, é um miserável pecador que depende de Cristo. Ponto final, na minha opinião. Quando olha para esse texto aqui, ele deixa muito evidente, né? Mas só para fazer Mude de assunto, não. Só Não fazer mude, o contraponto. E Romanos 5, 18, 19. Peraí, não mude de assunto ainda não. Tem uma coisa a falar aí que é interessante nessa perspectiva. Eu vi uma frase recentemente de um teólogo do YouTube que ele dizia assim. O do YouTube é ótimo. Mas essa frase é boa. Essa frase é boa. É que cristão reformado que sabe o seu lugar é um espécime em extinção. Que isso é muito interessante. O fato do Senhor, por graça e misericórdia, né, apesar de todos nós, depravação total que foi falado daqui ainda há pouco, apesar de todos nós termos pecados, estávamos destituídos da glória de Deus, e o Senhor, por sua graça e misericórdia, nos alcançou, nos elegeu, nos trouxe para perto, nos fez co-herdeiros com Cristo, né? As pessoas tomam os cristãos reformados, digamos assim, esses mais espivitados que conseguem entender essa doutrina agora e começam a se achar a última bolacha do pacote, né? A última colherada de cuscuz que existe, né? Falando nossa perspectiva. Isso. No céu tem cuscuz, viu? Então, assim, como é que o camarada que acredita na depravação total, de que ele é um miserável ainda porque só quando aquilo que é corruptível se cobrir com a incorruptibilidade, aquilo que é imortal se cobrir com imortalidade, e aquele que é perfeito quer dizer, só quando o Senhor voltar é que nos tirará dessa situação. Como é que você que entende da sua miserabilidade consegue se achar diante dessa melhor que outros, né? Essa é a grande sacada, Alisson. Essa é a grande sacada em que sentido? Quando eu, de fato, entendo o Evangelho, quando eu, de fato, entendo que, devido ao pecado original lá em Adão, que até hoje a gente tem aí, né, consequências disso. Quando eu entendo que eu sou um miserável, naquele exemplo que eu dei, que eu estava indo ali para a fila do inferno, e ali eu reconheço que eu sou um pecador miserável e falho, e pela graça e misericórdia divina que nos alcança, e a gente entende isso, então eu vou deixar de me comparar com o outro, eu vou deixar de julgar o outro, eu vou entender o outro nessa perspectiva de que somos todos falhos e pecadores e nada que eu venha a fazer vai mudar isso, a não ser a misericórdia e a graça divina. E em relação aqui, só para eu gosto sempre de trazer esse contraponto, quando você falou de muitos que conhecem essa doutrina reformada e às vezes fica se achando a última bolacha do pacote, né? Mas também tem um outro lado. Tem aqueles que não conhecem essa doutrina. Sim. E muitas vezes atacam, né, a doutrina reformada. E eu consigo entender. E aí é um ponto que eu acho que foi o Melk que falou aí. Já a gente toca nesse ponto, meu irmão. Se seu nome estiver errado, me perdoe. Melk.shalom. Já a gente chega aí. Aguarda um pouquinho. Ele disse o quê? Ele fez uma pergunta aqui. Onde entra a eficácia da salvação do sacrifício na cruz?
A gente vai chegar Podemos nesse falar. ponto. Vai chegar lá, vai chegar lá. A gente está tentando aqui fazer primeiro uma análise aqui bíblica da por quem Cristo morreu, né? E falando que Deus tem o seu povo. Da mesma forma como tinha na Antiga Aliança, Deus tem também hoje o seu povo também, tá, gente? Não deixou de ter seu próprio povo, tá? A gente vai chegar lá nesse ponto aí, tá bom? E aí, os que não conhecem essa teologia reformada, né, e às vezes critica, eu entendo. Eu entendo porque, de fato, muita coisa que é passada como essa teologia reformada é o hipercalvinismo. Né? E o que É bom falar sobre esse assunto aí, é bom. E o que é o hipercalvinismo, para quem não sabe, né? É aquela história, não, eu sou eleito, eu sou escolhido, então pronto. Eu vou cruzar os braços aqui, vou ficar estático, feito uma pedra, porque eu sou salvo e pronto, e o povo que se vire. E não é nada disso. O hipercalvinismo é um problema, é um câncer. Né? Verdade. E muitos que não conhecem a doutrina reformada entendem que essa doutrina é o hipercalvinismo. Isso. Né? Pois é. E aí é que tá. E aí muitos, e por isso que eu falei, eu entendo de fato, porque é difícil entender um pouco, mas quando a gente entende, Alisson, então é mais fácil a gente ter essa humildade de reconhecer que não somos nada, do que o contrário, do que ter essa vaidade em saber que é escolhido. Era aí onde eu queria chegar, que não que seja possível, mas é necessário que o cristão reformado ele seja humilde nessa perspectiva, porque ele ganhou de graça aquilo que o Senhor deu. E a indicação de um livro, Calvinista Humilde, né? Ainda que saibas os 5 pontos. É o nome do livro, de J.A. Mathers, que é um livro... Não li ainda, mas eu ouvi falar que está sensacional. Um livro que traz essa perspectiva de que fora da salvação, você tem que estar na perspectiva da perseverança dos santos, né? De que o cristão que encontrou a Cristo, o Evangelho, e foi transformado, ele vai viver a perseverança da fé e ele vai continuar se santificando, vai continuar buscando o Senhor, vai continuar pregando a palavra, levando o Evangelho, vivendo uma vida de santidade, vivendo um casamento santo, um trabalho santo, vai trabalhar na obra de maneira conforme que o Senhor virá amanhã, tá? E que nada muda nessa perspectiva fora da salvação. Deixa eu fazer uma pergunta. Então, se existem os eleitos, se Deus escolhe os deles, se não existe universalismo, né? Então todo mundo não está salvo. Então, para quê eu vou fazer missões? Para que eu vou evangelizar? Para que eu vou pôr em prática a grande comissão lá em Mateus 28, finalzinho de Mateus 28? Para quê? Para que eu vou fazer isso se eu sou eleito? Então, por que eu estou fazendo essa pergunta? Porque é justamente essa pergunta que fazem ou que interpretam dessa forma os que não entendem um pouco a teologia reformada. E aí não é uma crítica, gente. Eu estou trazendo esses contrapontos para que a gente, de fato, entenda essas questões da teologia reformada, que a gente entenda aquela teologia que não é reformada, né? Lembrando, Deus, quando não vai perguntar qual era a placa da nossa igreja, Deus não vai perguntar, né? Qual denominação de jeito nenhum, que nós estávamos, mas eu estou fazendo esse contraponto justamente para entender. E aí eu estou trazendo para vocês, e eu já falei demais. Porque, eu vejo o seguinte, eu digo por mim, quando eu era, não vou falar o nome, mas quando eu era lá do outro lado, né, e eu disse assim, como é que Deus, ele pode escolher alguns o céu e o resto do povo? Eu dizia, eu nunca vou seguir essa linha teológica, porque eu achava Deus injusto, na minha perspectiva. É como Deus fosse justo. E a gente olha assim, gente, mas por que ele escolhe um e outro não? Mas qual motivo? Aí quando você vai para a Bíblia deixa ele vos escolher antes que houvesse mundo um povo. Ele não escolheu todos, escolheu um povo. É tanto que a morte dele foi por muitos.
não por todos. Sabe Então, aquelas então, coisas... então você está dizendo que a gente não deve seguir o mandato, a grande comissão lá em Mateus 28, né? Não, aí não. A gente tem que tanto que o Cristo, né, ele deixa claro isso. Ir por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Porque serve missões, né? Aí você vai dizer o seguinte, Rondinelli, mas só que Deus, pela sua graça, poderia automaticamente salvar cada um se a igreja se mobilizar e assim sucessivamente. Aí eu tenho aqui um textozinho aqui, queria que vocês abrissem lá, por favor, e abrissem Atos 13, 48. Esse texto muito bom até, o nosso amado irmão joga, né, o Lenha na Fogueira, ele gosta muito disso. Quem gosta? Não vou dizer o nome dele não, André. 13:48. Para você ver como Deus, ele usa a igreja para esse propósito. Deus usa a igreja. Deus pede para que a igreja ministre e pregue para que os eleitos sejam, que venham a se despertar. Às vezes a gente olha assim, até julga, né? Que eu já vi muitas vezes. Ah, pastor, mas só que fulano saiu da igreja, fulano não é mais eleito. Não. Poderia ser que daqui para frente, alguns anos, ele possa retornar, se firmar, criar raízes e ali prosseguir. Eu não sei quem é eleito. Eu não sei quem é salvo. A gente deve acrescentar aí, Rondinelli, na sua fala, desculpa interromper, a gente deve acrescentar aí uma coisa bastante importante. Duas coisas. Frutos. Primeiro, o amor divino e a justiça divina. Então, a gente deve sim levar o evangelho e ir para as missões, e poucos sabem disso, que as missões começaram com os reformados. Isso mesmo. E aí a gente deve levar sim, cumprir lá a grande comissão de Mateus 28, justamente para alcançar os escolhidos e, segundo, para que ninguém diga que não teve Então, a oportunidade de escutar o evangelho. Fala sobre isso, a criação. Então, olha que beleza, esse amor e essa justiça divina. Então, por ser eleito, aí sim é que a gente deve evangelizar e ter missões. Justamente para levar a palavra de Deus para que se cumpra o amor e a justiça dele. E a palavra diz que todos terão uma oportunidade de ouvir o evangelho. E Paulo disse que todo aquele que é salvo tem o ministério da reconciliação, né? Reconciliar o mundo com Deus, né? Então é o contrário do que pensam. Então é o contrário. Por ser eleito, aí é que eu devo sim cumprir a grande comissão. Aí é que eu devo evangelizar e ir para as missões, para alcançar os eleitos e para que todos escutem a palavra. Aí você pode dizer assim, André, e aquele que não é eleito, se ele escutar a palavra e se ele se converter? Nós temos as perspectivas, né, de que de fato precisamos levar o evangelho de Cristo para todos, mas nós temos a parábola, né, que o Senhor nos fala que ele jogou a semente em terra boa, em terra pedregosa, e nós levamos a palavra, levamos e plantamos a semente, e o crescimento que dá é o Espírito Santo. Quem convence o homem do juízo, da verdade e da justiça é tão somente o Espírito Santo de Deus. Não cabe a nós acharmos, essa pessoa aqui, a dignidade de ouvir. Não, que é isso, meu querido. Nós precisamos tão somente pregar o Evangelho de Cristo, o Senhor que dá o crescimento. O Espírito Santo que dá o crescimento. Algo incrível que em 1 Coríntios capítulo 3, né, estava tendo uma pequena briga interna, né, de grupos dizendo, eu sou de Paulo, sou de Pedro, sou de Apolo, e Paulo chega dizendo o seguinte, olha, não há ninguém importante aqui a não ser Jesus Cristo. Porque eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento? Foi Deus. É Deus que trabalha, é Deus que faz aquilo crescer. A mesma coisa é um eleito. Eu vejo como? Frutos na vida dele. O frutos traz evidência de que você é um eleito. É tanto que o próprio Pedro diz, prove a vossa eleição. Como é que eu provo? Olhando para a minha vida. Como eu levo minha vida cristã? Como eu trato o pecado? Você entende como é? Porque o eleito, por quem Cristo morreu, eu digo a você, ele vai estar sempre fazendo uma análise da sua vida. O texto aqui que eu ia ler para vocês, Atos, é a busca pela santificação. Isso. Aí sim, a gente parte
também da gente a busca pela salvação. Buscar ser uma pessoa melhor, buscar se livrar do pecado. Sinergismo. Sinergismo. É algo que também Deus dá uma responsabilidade a nós para buscarmos viver uma vida santa, em obediência. E o texto, né, que a gente falando sobre missões, para a gente não fugir da perspectiva, em Atos 13:48, que diz assim: ouvindo isso, os gentios se alegravam-se e glorificavam a palavra do Senhor. E todos os que haviam sido destinados para a vida eterna creram. Resumindo, Os eleitos foram alcançados. isso. É isso que acontece quando você prega a palavra de Deus. Um exemplo mesmo é Atos 9. Paulo estava ali, gente, no caminho de Damasco. Só ele escuta a voz. O povo escuta a voz e não entendeu o que era. Só Paulo entendeu o que ele estava falando. Porque o alvo, o objetivo de Cristo era alcançar Saulo. E ponto final. Aí a gente fica se perguntando, mas por que Deus só queria Saulo e os outros não? E eu sei, homem. E eu estava lá, quando eu vi esse mundo, eu sabia lá nada. Essas são as verdades difíceis de engolir, né? Isso mesmo. E isso é muito complexo e, assim, é difícil de compreender de fato. A gente pode falar até falar uma palavra difícil aqui, né? Efeitos noéticos da queda, né? Mas é as perspectivas de que a queda influenciou nossa capacidade de razão, de cognição, de entender, de olhar e observar a realidade e tomar uma perspectiva real sobre isso. Mas nós podemos olhar, por exemplo, lá em Romanos, quando Paulo diz que Deus diz: amei Jacó e não amei Esaú. Isso é clássico, né? Isso é clássico. Porque não faço a mínima ideia, meu irmão. Não sei. Quem é capaz de esquadrinhar os pensamentos do Senhor? Quem? Jamais. Eu vou usar o teu termo, Alisson. Outro dia eu estava mexendo no Instagram e aí veio um desses teólogos de internet, YouTube, né? De internet, e aí ele disse assim, foi uma coisa boa que ele falou. Eu acho que foi a única coisa boa que ele falou, mas ele disse assim... Dois. Ele disse assim, olha, se a gente entendesse, a nossa mente é limitada para entender Deus. Se a gente fosse entender Deus, a nossa cabeça explodia. Eu disse, Aí ele falou uma coisa verdadeira. Então, a gente não tem a capacidade de entender a Deus. Nós somos limitados, porque nós somos criaturas. Só um minuto. Quando a gente sai do nosso lugar, né, é mais fácil para entender. Só um minuto aqui. Como foi? Foi assim, onde fica a eficácia da cruz? Foi isso mesmo? O irmão Melk perguntou, acho que é Melk. Ele perguntou justamente isso. Mas assim, eu queria saber qual o sentido da eficácia, porque a eficácia, a gente já está falando dos textos ligados aos eleitos. Eu acho que existe o seguinte, existem duas perspectivas, né? Existe a extensão do sacrifício da cruz de Cristo e a eficácia do sacrifício da cruz de Cristo, tá? A extensão é até onde vai, para quem vai, nós já discutimos, a quem é destinado. Mas a eficácia, pelo que eu estou entendendo, é na perspectiva de o que... Eu já vou explicar para você o que é isso. Sabe o que é? Vou explicar. Vá. Em João 3,16, vocês sabem, né, que dentro da teologia, né, existem vários pensamentos bíblicos e filosóficos acerca desse assunto. Aí o que é que acontece? Para não ter uma certa discussão, ou para isso se prolongar, entre os reformados, entre os não reformados, o que foi que fizeram? Sabe o seguinte, a morte de Cristo foi para todo mundo. Todo mundo, Cristo morreu por todo mundo, literalmente. Todos. Todo indivíduo. Mas o que é que acontece? A eficácia da salvação, do sacrifício, é apenas para os eleitos. Foi isso que foi discutido. Aí é que tá. Eu acho que tá corretíssimo. Acho que é só o termo. Professor, você já extensão, só os eleitos. Eficácia. Qual a profundidade da eficácia? Absolutamente todos os pecados. Aqueles a qual eu cometi, aqueles a qual eu irei cometer.
Né? A O grande, a sacrifício grande, É a chamada hipergraça, né? Que até tá é, arrancando. a grande questão aí, eu penso dessa forma. É que Cristo morreu na cruz. E se eu tenho a liberdade de optar ou não por essa salvação, Aí vai então, cair. então quer dizer que a morte de Jesus na cruz não foi eficaz. perfeito. É isso aí. Então, Entende? essa Então, É profundidade quase que isso, é quase isso, é quase isso. então eu sou maior do que Cristo. Então eu estou dizendo que não, beleza. Cristo morreu na cruz por mim, mas eu escolho a Cristo ou não. Então, quer dizer que a morte de Jesus na cruz foi em vão? Pois é, Cristo Aí é paga que o está a grande preço e eu pagarei sacada. novamente. Aí é que está a grande sacada. E o A sangue de eficácia que Cristo Alisson sim, foi fala, derramado de forma assim, a tipo, morte, o sangue de Cristo é justo, né? Então não tem lógica. a morte de Cristo na cruz é o que, pegando a palavra que Alisson falou, ela é eficaz aos eleitos, porque todos os eleitos são atingidos pela morte de Jesus na cruz e ressurreição. E a morte de Cristo não é em vão. Entende? Então, quando a gente vai vendo isso, todas aquelas dúvidas do começo lá da live, conforme a palavra, vai fazendo isso aqui, ó. Esse quebra-cabeça, ele vai Vai se encaixando. e vai sendo fechado. Eu acho que o Mel estava falando nesse contexto, né? A eficácia da morte da cruz. Então, se eu tenho capacidade de negar a Cristo, só enquanto vamos para o próximo ponto aí, se eu tenho capacidade de negar a Cristo, de fato, o sacrifício de Cristo seria ineficaz, Isso. sendo mais didático. É Porque como ele não tivesse força para salvar, ou tivesse, enfim. É como se o homem, é como se a criatura fosse maior do que o Criador. Sim, concordo. Capacidade de negá-lo. Tem algo aí também dentro disso aí, que quem defendeu muito foi Goldinho. Acho que o nome dele tem um C. Goldinho. Esqueci o nome dele assim, mas o fim dele é Goldinho. Que foi o quê? O teísmo aberto. Quem tem que ter muito cuidado com isso. Porque se eu digo assim, ó, Deus não sabe quem vai ser salvo, só no fim saberá. Então a gente tá dizendo que o futuro ainda está em construção. Aí a pergunta é, existe história fora de Deus? Essa é a questão. Existe história fora de Deus? Ou toda história está em Deus? Porque eu olho aqui para Paulo, né, em Romanos 8, 29, assim, pois os que conheceu por antecipação, antes que houvesse mundo, aqueles que Deus o conheceu, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E os que predestinou, a eles também chamou. Tipo, Deus predestinou, vai ter uma hora que Deus vai chamar você, não importa qual dia, qual a hora, uma hora Deus vai te chamar. Aí muita gente umas vezes chegou para mim e falou, pastor, eu tô com uma dúvida. Eu falei, pois não. Uma pessoa fez tudo de errado na vida, tudo de errado, pecou, tudo você imagina de errado. Essa pessoa está no leito de morte. Chega ali um missionário, um evangelistazinho, conversando, prega o evangelho, e ele disse que se arrepende dos seus pecados e ama a Cristo, que aquele homem foi salvo. O pastor foi. A pessoa tomou um choque, falei, mas pastor, eu fiz, gente, entenda uma coisa, a salvação não é por obras, a maior prova é o ladrão perto de Jesus, lá de Jesus. Não tomou ceia, não foi batizado, não foi nada. Apenas disse, Senhor, eu reconheço que eu sou um pecador miserável. Eu estou contigo, não abro, ponto final. Eu falei, ainda hoje comigo está em paraíso, acabou o assunto. Não é por obra, a gente tem que tirar isso, né, do povo. Agora sim, um cristão salvo pratica boas obras. Um cristão salvo pratica boas obras. Não é que a salvação vem por obras, mas quem é salvo faz boas obras. Acabou o assunto. Entendeu? E o próprio Jesus explicou isso que tu está falando, né, Rondinelli? Naquela parábola dos trabalhadores. Isso. Né? Aquele trabalhador que começou na primeira hora do dia, aquele que foi chamado já no cair da tarde ali, na hora do pagamento todos receberam o mesmo valor. E ainda ficaram com raiva, né? Jesus, como ele recebeu, fez? Eu fiz um acordo com vocês. Acabou o assunto. A mesma coisa, somos nós aqui como cristãos, a gente é jovem, enfim, somos jovens, estamos pregando, estamos investindo de forma financeira no nosso conhecimento, tanto que é faculdade, é livros, é cursos EAD, enfim, a gente investe para isso.
para pregar o evangelho, para trazer às pessoas uma clareza, né, das escrituras, para que as pessoas não sejam mais enganadas, né, por causa do falso evangelho, enfim. E quando a gente olha para essas pessoas que fizeram tudo de errado, você olha para a vida delas, tudo de errado. Chega no fim, você vai dizer, eu passei a vida inteira me desgastando, pregando, anunciando, eu vou para o mesmo céu que esse homem vai? Vai. Mesmo céu. Vamos para lá. É engraçado isso, Rondinelli, porque vai justamente naquilo que a gente já falou, né? Quando a gente tem essa perspectiva da eleição, e quando a gente de fato conhece o evangelho, a gente se nivela por baixo. Isso. Em que sentido? No sentido de que eu sou um pobre miserável que sem merecimento algum fui alcançado pela graça. E aí vou entender que outro pobre miserável também foi alcançado pela graça. E não vou fazer essa distinção, né? Então, geralmente isso ocorre, infelizmente, quando não há entendimento do evangelho e não há entendimento dessa graça que nos alcança. Isso aí. Agora eu queria ir para um texto aqui. Agora é minha vez, viu, seu André? Agora é minha vez, viu? 2 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Eu assim, foi daí que tiraram, tá, gente? Foi daí que tiraram essa ideia e essa linha teológica de que Cristo morre por tudo, mas a eficácia da salvação só é apenas para os eleitos. 2 Pedro, capítulo 2, versículo diz assim. Mas entre o povo Pedro também, capítulo 2 de 2 Pedro, versículo 1, diz o seguinte, mas entre o povo também houve falsos profetas. Né? Ele aqui está falando de falsos profetas antigos, da antiguidade, que já aconteceu lá com os pais, né? No tempo lá do Antigo Testamento. Assim como entre vós haverá falsos mestres. Olha, do mesmo jeito que teve falsos profetas lá, vão ter no meio de vocês também. As ocultas, tipo, de forma sutil, eles vão introduzir heresias destruidoras, tipo, vão distorcer a palavra e vai destruir pessoas. Negando, veja só, viu? Negando até o Senhor que os resgatou. Será que esses falsos profetas foram resgatados por Cristo, como o texto está dizendo aqui de forma bem clara? Eu não vou responder, não. Eu deixo isso aí com vocês aí. Se virem. Alisson. Não, tô começando. Pois é, meu irmão. Essa perspectiva de que aquele que ensina o evangelho de maneira corrupta, né? Hoje nós vivemos uma situação muito complexa. Nós vemos evangelho coach, evangelho da prosperidade, nós vemos o evangelho do ego, né? Esses lugares onde só pregam vitória ao invés de pecado, né? Eu tento pregar que nós somos pecadores, falhos, e não que nós alcançaremos absolutamente todas as vitórias. Né? Como é que eu não entendo que os efeitos da queda estão sobre mim e que uma doença física, por exemplo, ela pode nos alcançar, mesmo eu conhecendo ao Senhor. Né? E que nós vemos, e inclusive discutimos recentemente, alguns teólogos, né, nós três em particular, alguns teólogos que defendem que não pode acontecer, que se você tem uma doença, você está em pecado. Outros vitórias, bênçãos, massageiam o nosso ego, esquece do verdadeiro evangelho. E eu costumo dizer uma frase antiga que eu escuto de um antigo pastor meu, e que de fato é verdade. Se você não é contestado pelo evangelho diariamente, você está vivendo um evangelho errado, não bíblico. Porque o evangelho verdadeiro do Senhor Jesus Cristo, as boas novas, elas nos chamam de miserável pecador, e que precisamos nos arrepender dos nossos pecados e voltar ao caminho que o Senhor estabeleceu. Então, homens e mulheres que pregam e que usam do evangelho de Cristo para as suas próprias perspectivas e que enganam o povo com vãs doutrinas, infelizmente são enviados e mensageiros de Satanás para destruição, tão somente para destruição. Porque é o seguinte, a gente vendo esse texto aqui, a gente consegue ver que os falsos mestres eles têm um propósito, que é negar Jesus, negar o ensinamento de Jesus, negar as escrituras. Esses são os propósitos deles. Não tem outro. É tanto que, né, agora há pouco temos que atualizar as escrituras, mas atualizar
quê? Né? Usar o quê? Só pega uma brecha, Rondinelli. Isso me fez lembrar Colossenses, por exemplo. Na igreja de Colossenses, igreja de Colossos, na verdade, existia uma perspectiva gnosticista, né? Então, os gnósticos, o que é que esse povo cria? Eles criam de que o evangelho, na verdade, tinha que ter perspectivas judaicas, certo? Perspectivas de fé, de alguns espécimes de fé que cria misticismo, né? E eles pegavam a parte da filosofia grega, eles faziam bem bolado ali com o evangelho de Cristo e tirava a suficiência de Cristo. Eles entendiam que eu precisava matar a minha carne para que eu me aproximasse de Cristo. Então, me privava de alimentos, eles se privavam de alimentos, se privavam de relações sexuais, eles se privavam de coisas materiais na perspectiva de buscar algo transcendental, tá? E eles acreditavam também que tinham que ter contato com seres angelicais e que isso era bom, tá? E Paulo, ao saber disso, né, eu acho que isso não foi a memória, Epáfras conversa com Paulo sobre isso, e Paulo escreve a carta aos Colossenses e no primeiro capítulo ele vai falar sobre, de fato, só sobre suficiência de Cristo, de quem Cristo é. E nasce aquela música que hoje o Projeto Sola canta muito, acho que é Colossenses 1, na verdade, 3. Colossenses 3. Vai falar de fato da suficiência de Cristo, né? De quem ele é de verdade, em todos os aspectos, e que ele é suficiente para nós. Não há nada a que ele não pertença. Né? Nada. Isso. É como disse Kuyper, né? Esse cara não tem um centímetro sequer que Jesus me diga, esse aqui é meu, né? Isso mesmo. E assim, o texto aqui, agora eu vou pegar vocês, agora chama agora. Então, mas deixa eu só fazer uma pergunta. Você ia dizer uma pergunta, né? Essas suas perguntinhas aí, vá. Deixa eu só fazer uma perguntinha. Por quem Cristo morreu? Afinal de contas. Rapaz, é o seguinte, a gente tá tentando aqui, né? A gente tá falando biblicamente, mas o texto, né, que vocês fugiram aí, enfim, mas vou botar para cá, é que o texto deixa claro que eles estão negando o Senhor que os resgatou. Que resgate seria isso? Porque é o seguinte, João diz o seguinte, se fossem nossos, estariam no meio de nós. Já que eles não são nossos, estão aí pregando falsas heresias. Trazendo sobre si repentina destruição. E aí? Vai lá, André, foi para tudo. Não, eu só faço as perguntas aqui. Eu fico na mesma perspectiva, gente. Que o fator do resgate, né? Até estava falando até com o Broto, né? Que ele ali é formado roxo, né? Ele disse, não, Rony, ele entra na mesma perspectiva lá de João. Esse texto não é diferente, não. Eles não eram do Senhor. Aqui fala da mensagem, né? Do resgate que a mensagem tinha. E eles estavam ministrando o evangelho, mas chegou um tempo que eles distorceram, negando até o Senhor que o resgatou. Isso é muito incrível, né? Essa mensagem de Pedro é muito incrível, né? Tratando da seriedade da pregação do evangelho. Como é sério pregar o evangelho, né? Como é sério. E eu quero ir para outro ponto, né? Para Hebreus, capítulo 6. Queria que vocês abrissem lá, por favor, Hebreus, capítulo 6. Esse texto aqui é conhecidíssimo demais. Isso aí tem livro, meu amigo, respondendo esse versículo. Olha, é o seguinte, eu passei um tempo pensando um pouco diferente desse texto, mas chegou um tempo que eu peguei alguns comentários, né, bíblico e técnico, né, de forma grega e tal, as palavras que mudaram, que não foi, enfim, o significado. E cheguei numa conclusão que estava na cara, né, mas infelizmente a gente não vê assim logo de cara, né. Verso 4 diz assim, pois é impossível que aqueles que uma vez foram iluminados, experimentaram o dom celestial e se tornaram participantes do Espírito Santo, experimentaram a boa palavra de Deus e os poderes do mundo vindouro e caíram, sejam outra vez renovados para arrependimento, que eles estão crucificando de novo
o Filho de Deus expondo a vergonha pública. Aí está a grande questão. Esse texto é usado muito para dizer que as pessoas podem cair da graça. Será que o texto está dando esse sentido mesmo? Particularmente não enxergo dessa maneira. Quando nós enxergamos o contexto, nós vamos enxergar, preciso encontrar o versículo aqui, mas é um processo de suposição, né, que Paulo fala. Tipo assim, mesmo que se fosse possível, isso é a minha interpretação. Se fosse possível. Então esse texto ele é muito interessante por conta disso, né? E de fato é impossível você. E aí de novo eu pego aquele ponto dos 5 pontos, né? A perseverança dos santos. É impossível, meu irmão. Se você conheceu o Senhor de verdade, se você se apaixonou por Cristo, não usar se apaixonou, né? Essa palavra é complicada. Mas se você ama o Senhor, se você de fato se converteu ao Evangelho, se o Senhor te alcançou e você vive uma vida com Deus, é possível que você passe por situações complexas na sua vida de esfriamento. É possível que você perca a vontade de orar. É possível que você peque. É possível que você se afaste por algum momento. Mas o Espírito Santo de Deus, ele vai te envolver em algum momento. Ele vai te tocar, ele vai te empurrar. Você vai perseverar, sabe? Você vai correr em alguns momentos você vai caminhar na fé, outros momentos você vai se arrastar na fé. Mas você não vai parar de continuar a prosseguir. E isso é um fato. Não, eu não digo nem que é possível, eu digo que vai acontecer. Uma hora ou outra, né? Porque eu digo que vai acontecer esse esfriamento e a gente deve estar preparado para isso. Lá no Getsemane, a gente tem um pouco essa leitura. O próprio Cristo ali em agonia, né? Orando e perguntando a Deus. Estamos falando do próprio Cristo. Verdade. Então, assim, se o próprio Cristo passou por isso no Getsemane, quem somos nós, né, para não passar por esse esfriamento? Mas é como você bem falou, Alisson, é nessa perseverança dos santos, sabe? Se agarrando ao Evangelho e tendo plena consciência de que somos pobres, miseráveis em todos os sentidos e que fomos alcançados pela graça. Eu na sala de aula, na sala de aula, Alisson, Rondinelli, eu não sei quando tu aguenta e tu não se esquece que tu falou no professor lá, eu fui com. Jefferson falou aqui, ó, uma vez verdadeiramente salvo, salvo permanecerá. Uma vez salvo, salvo para sempre. Ei, isso aí no tempo que eu era tarará, me pegava isso aí, mas enfim. A pergunta é, Deus é injusto em escolher alguns para a eternidade? Como? Deus é injusto em escolher alguns para a eternidade e outros não, tipo. Aí a gente entra no supra-infra, né? Infra-saplariano, não sabe, enfim. Infra e supra. Eu vou responder com outra pergunta. Eu posso responder com a pergunta? Pode. Responda. Eu não estava respondendo com a pergunta, mas responda. Se Deus nos ama, por que Deus nos deu a opção de escolher pecar ou não? Tu tá falando lá do Éden, é? Tá falando do Éden? Eu tô falando do Éden do que você perguntou. Deus é injusto de escolher a uns e outros não? Qual é a minha pergunta? E aí? Mas por que Deus permitiu ou por que Deus nos deu a opção de pecar ou não? E aí a primeira pergunta, vou deixar você responder, mas a primeira perspectiva que a gente faz na academia, por exemplo, e aí eu falo da minha área de atuação nas ciências exatas, é definir o que é justiça na perspectiva humana e o que é justiça na perspectiva divina. E aí, mais uma vez, eu vou tocar nos efeitos da queda sobre o nosso alcance da nossa razão, sabe? Então, assim, é muito importante acharmos esses pontos de definição.
Porque eu posso criar uma árvore aqui de conhecimento, de suposições do que Deus pode ter sido justo ou injusto na hora de escolher um ou outro, sabe? Mas eu posso estar indo pelo caminho errado, sabe? Então, essa perspectiva, o que é justiça na perspectiva divina, sabe? Será que eu tenho fontes para observar? Será que eu posso olhar lá para o Antigo Testamento e tentar entender a perspectiva de justiça do Senhor, para que a partir daí, desse ponto de vista de justiça do Senhor, no Antigo Testamento, eu consiga fazer as suposições futuras no Novo Testamento? Pode continuar. Assim, quando se fala da queda lá no Éden, é um assunto muito delicado, porque é como eu sempre digo, a Bíblia, cuidado, eu não estou falando heresia não, pelo amor de Deus, não me julgue não. Peraí que eu vou gravar aqui, peraí. Grava para soltar os cortes, né? Veja só, a Bíblia, ela não é completa, ela é suficiente, tá? Tanto que o próprio, em Deuteronômio 29:9 diz que aquilo que Deus queria revelar, Ele nos revelou, aquilo que não era essencial, acabou. João também fala sobre isso, né? Então deixa cá, que se fosse falar de tudo que Jesus fez, nem ia caber em nada. Então Deus só deixou o que é essencial para a nossa salvação, para nos manter firme na rocha nele. O que acontece? Quem me deixou assim, que me trouxe mais uma resposta, não é que plausível, mas que me trouxe um certo conforto, foi Jonathan Edwards. Eu estava lendo sobre a queda, né? Ele diz o seguinte, olha, a queda teve um propósito. Nada que Deus faz não tem um propósito, não tem um fim, né? E ele diz o seguinte, que quando houve a queda no Éden, foi para que o homem, depois do pecado, viesse conhecer Deus e todos os seus atributos, né? Que Deus conhecer, que nós vamos conhecer o seu amor, sua graça, sua misericórdia. Ele disse, imagine se não houvesse o pecado, como é que nós iríamos conhecer todos esses atributos de Deus? A misericórdia, o amor, a paciência, a benignidade. Como é que iríamos ter, né, essa certeza? Como é que ia conhecer Deus plenamente? Isso é legal. Isso é legal. Isso é interessante demais. E por que eu trouxe esse contraponto lá dessa liberdade que Deus nos deu para escolher pecar ou não? Por conta da justiça. Como assim? Porque você fez a pergunta lá. Peraí, mas Deus não é justo quando condena uns e salva a outros? Mas é justamente isso. Deus é justo. E Deus é tão justo e nos ama tanto. Que Deus nos deu lá no Éden a opção de amá-lo ou não. Por quê? Porque se Adão e Eva não tivessem a opção de pecar lá no Éden, esse amor a Deus seria um amor impositivo. Sim. Você está entendendo onde eu estou querendo chegar? Em que sentido? Adão e Eva tinham a perspectiva de pecar ou não. Mas se ele não pudesse pecar, ele estaria ali obrigado por Deus a amar Deus. E Deus deu essa perspectiva de Adão e Eva, de que se ele, não comam do fruto do conhecimento do bem e do mal. Deus avisou. Mas eles tiveram essa liberdade de ir lá e comer o fruto. Então, Deus nos ama tanto que nos dá a liberdade de escolhê-lo nesse sentido. Não tirem isso fora do contexto, pelo amor de Deus, não se torne uma heresia. E peraí que eu quero ouvir. Então, peraí que eu ouvi direitinho. Então, essa justiça divina, tipo, a gente só pode amar alguém quando a gente tem a liberdade de amar aquela pessoa ou não. É nesse sentido. E essa mesma justiça divina é que ele escolhe, pela justiça e pela misericórdia dele, salvar uns e outros não. Eu não sei se vocês entenderam. Entendi. Então, pronto, Deus não é... Tem um livre-arbítrio? O irmão aqui, Melk Shalom, está perguntando. Meu irmão, é o seguinte. Livre-arbítrio pleno, em perfeição, o homem tinha no Éden, tá? É tanto que ele escolheu o pecado. Hoje nós temos o livre-arbítrio? Temos sim, tá? Mas calma que eu vou explicar, calma aí. O nosso livre-arbítrio, ele está manchado pelo pecado. Então, esse livre-arbítrio aqui, eu vou repartir ele, eu vou rachar ele assim, em duas perspectivas. O livre-arbítrio, para a salvação, o homem não tem. Não tem possibilidade do homem ter o livre, né? Ele ser árbitro sobre suas ações. Dizer assim, eu escolho Deus, eu quero Deus. É impossível, não tem condições. Porque ele está totalmente
corpo, alma e espírito, né? Está totalmente inflamado pelo pecado. É impossível. Tem que entender o que Agora é existe, arbítrio, né? e agora existe o outro lado do livre-arbítrio, que pode ser ligado às ações. Você pode escolher fazer um bem a uma pessoa. Se você faz um mal, você colhe por ele. Mas também existe a questão de que você pode fazer o bem tendo a certeza que foi influenciado pela obra de Deus, do Espírito Santo. E quando você faz o mal, é sua própria natureza. Foi sua escolha, foi o pecado de Adão. Então a gente racha essas duas perspectivas de livre-arbítrio. O livre-arbítrio as pessoas muitas vezes entendem apenas por um lado, né? Que é salvação. Quem nos ensinou isso foi quem? O professor Bruno de filosofia, que foi na aula de livre-arbítrio, né? Fenomenal. Para mim, aquela aula ali foi um divisor de águas para mim. Quando ele começou a trazer essa perspectiva, porque a gente só foca no lado da salvação, soterologia, e esquece da ação humana, né? No nosso... Da responsabilidade humana. Responsabilidade social. Enfim, a nossa responsabilidade como cristão, a gente acha que não, a gente não tem. A gente tem responsabilidade como cristão. Nós temos o livre-arbítrio nessa perspectiva. Mas para a salvação, não. Pois é. Então, eu concordo plenamente. E, de fato, o livre-arbítrio ele existe nessa perspectiva. De que você é capaz e deve responder pelos seus próprios atos. De que eu sou livre de ir ali agora e pegar um copo d'água, por exemplo. Ou de cometer até um crime, se caso assim... Livre agência, né? Livre agência, né? Livre agência. Mas eu não consigo fazer isso quanto à salvação. Né? E infelizmente, as pessoas pegam essa perspectiva pura e exclusivamente na salvação. E, de fato, você pode cometer pecados ou tentar buscar a santidade. Isso também está na perspectiva do livre-arbítrio. Mas você não pode perdoar os seus próprios pecados, nem muito menos anular os efeitos do seu pecado, por exemplo. Né? Então, é uma linha muito tênue. Nós sabemos, só para concluir, que o Senhor é soberano sobre absolutamente todas as coisas. E aquilo que ele determinou acontecerá. Certo? Aquilo que ele determinou que não aconteça também não acontecerá. Mas nós precisamos entender que existe uma linha tênue, mas existe, entre soberania divina e responsabilidade humana. Até onde isso vai, eis a questão. Eis a discussão. Também nós não vamos saber. Que é Deus, né? Para saber. Então quer dizer que Deus não é justo ou Deus é justo quando escolhe uns e outros? Deus é justo. É como eu falo, a gente tem que ter cuidado, né, com essa ideia que eu coloquei isso aí, realmente para trazer a perspectiva dos atributos de Deus. Que Deus é plenamente justo. É os nossos olhos que são falidos e limitados que conseguem enxergar falhas nas ações divinas. Até eu digo assim, às vezes, né, lá na igreja, né, eu digo muito assim, muitas vezes a gente olha para o povo e diz assim, rapaz, fulano não era para estar passando por aquilo. Aí a pergunta é, fulano está passando por... Quem permitiu fulano passar? Será que Deus é injusto? Porque quando eu digo assim, fulano não deveria passar por isso, então Deus é injusto, me permitir aquilo? Você entendeu como é a questão? Porque isso é tão... como assim, isso é tão sutil, né? Rapaz, fulano é uma pessoa tão boa e passa por isso. Não, calma. Só Deus sabe o que passa no coração daquela pessoa. Só Deus sabe o que aquela pessoa faz em oculto. Só Deus sabe o que, eu não sei. Deus é justo. Mas quer dizer... Mas Paulo não era homem de Deus e passou pelo que passou? Então Deus não é justo. Deus é justo. Plenamente justo. Não há discussão sobre a justiça de Deus. Deus é justo. Mas nós caímos em Jó, né? Nós caímos em Jó. E Paulo está escrito para Romanos 3, né? Não há um justo sequer, meu amigo. Todos estão destituídos da glória de Deus. Ponto, acabou o assunto. É justamente essa teologia coaching que vem para confundir tudo isso. Que se você uma vez está no caminho do Senhor, você não vai ter sofrimento. Mas então, meus irmãos, por quem Cristo morreu? Vou lá, para a gente estar já encerrando já, tá? Cristo morreu por todos, só pode sim ou não. Cristo morreu por todos? Todos os eleitos. Cristo morreu por todos, André? Todos os eleitos. Eu, Rondinelli. Cristo morreu por todos, Rondinelli? Por todos os eleitos. E o que Deus faz com o outro grupo? Que não é eleito. Infelizmente, ele também elegeu alguns para condenação.
Ele elegeu ou ele deixou livremente eles livres para fazerem? Diga. Entregue as suas próprias paixões. Ou As ele disse, próprias não, concupiscências. esse grupo aqui vai para o céu, esse grupo aqui eu já destinei para o inferno e ponto final. Foi assim mesmo? Entregue as suas próprias concupiscências, suas próprias paixões. Romanos. Pronto, só um minutinho para encerrar. Quando aconteceu a eleição? Desde a fundação do mundo. Antes da fundação do mundo. É tanto que o texto diz que Cristo morreu, né? Antes que houvesse mundo, meu amigo. Acabou seu assunto. Antes que Cristo morreu. Antes que houvesse mundo, Jesus Cristo morreu. Chat que estão aí conosco. Tiver alguma pergunta, que nós iremos agora finalizar. Eu deixo uma indicação de um texto de Charles Spurgeon sobre calvinismo, né, sobre teologia reformadas. Você pode dar um Google aí, é muito fácil, muito simples de encontrar. Texto de Charles Spurgeon sobre eleição. Texto pequeno e que derrama um caminhão de textos bíblicos bem discutidos sobre isso. Esse livro aqui, Teologia da Salvação, ele Sim. vai falando sobre aqui eleição. No final do que ele fala sobre eleição, meu amigo, ele dá acho que umas 3 páginas só de verso dando base para eleição incondicional, né? Que não há condições, né? É incondicional. Tipo, você não escolheu nada, foi Deus que escolheu você. Ponto final. Deixa aí no chat aí. Se você entende, meu irmão, se você entende o Evangelho de Cristo, se você entende que você é limitado, que você é pecador, que o Senhor te alcançou por pura misericórdia, de fato, quem tirou essas escamas dos seus olhos foi Ele. Isso é um fato. Amém. Quem é aí do chat que tiver com alguma dúvida, é hora de perguntar. Vou deixar aqui nos 2 minutinhos para esperar o chat perguntar aí. A gente vai escolher algumas perguntas e vai responder. Tá? E eu já estou vendo aqui que essa ideia aqui que alguns reformados surgiram, que é alguns que têm a tulipe aberta, como eu, não me julguem, tá? Como eu tenho a tulipe aberta. Sou calvinista de 5 pontos, mas com a tulipe não fechada, mas ela aberta por alguns pontos, tá? E Cristo morreu por todos, mas a eficácia da salvação é só para os eleitos, eu estou vendo que não, né? A gente concorda que Cristo morreu apenas pelos eleitos e ponto final. O chat aí não tem não, né? Quem pergunta não? Não. Amém por isso. Amém. Eu não vou fazer nenhuma pergunta não, que eu não gosto de fazer pergunta não. Ixi, não, você não gosta não. Não, você não gosta não. Você joga fogo, como diz o professor. É aquele que bota fogo no parquinho, né? Não é. Mas, gente, tirando as brincadeiras, é muito interessante a gente trazer esses contrapontos, sabe? Justamente para a gente entender que existem outras linhas, existem outros entendimentos. E a intenção da live aqui, Rondinelli, se me permitir falar, é justamente trazer essa ótica, né, dessa visão teológica, né, gente? E como o Alisson falou bem lá no início, com muita humildade, né, sem estar apontando aqui uma coisa ou outra, mas, de fato, trazendo essa visão e pontuando com outras visões, outras interpretações. A gente, para entender um pouco mais, a gente tem que entender também o outro lado, se é que a gente pode falar assim, né? A gente tem que entender todas as perspectivas, todas as visões, para melhorar o nosso entendimento, seja em qualquer área. A gente tem que entender um pouco, ou buscar entender todas as áreas para conseguir ter um entendimento melhor em uma determinada área. E assim, pessoal, a gente está aqui falando não porque nós somos o dono da verdade, tá, gente? É porque a gente leu as Escrituras, a gente conheceu uma linha reformada e nós temos ela como base porque achamos nela que ela interpreta melhor as Escrituras. A gente olha para o texto e consegue ver que essa linha reformada interpreta melhor as Escrituras. Tá, gente? Então eu quero que você tenha essa visão nossa aqui. A gente não está tentando aqui ser o dono da verdade, ou que está aqui despejando conhecimento, né? Ou que está querendo aqui ser mais do que outras pessoas que pensam diferente de nós, de forma alguma. A gente está trazendo aqui o que nós cremos,
E eu creio que isso é muito fundamental para o conhecimento até da forma como as pessoas não creem como nós. Isso acrescenta demais. Eu estava até aqui falando com minha esposa, tem aqui um livro de uma abençoada aqui, que eu tenho que, depois vou mostrar a vocês. Só um minuto. Me ajuda, foi o John Piper foi que deu argumentos para... Me lembra aí, Alisson, eu não lembro bem. Sobre o quê, André? Acho que um teólogo estava escrevendo uma linha ali, uma linha teológica, argumentando contra outro teólogo sobre a visão dele, e ele deu argumentos para que melhorassem. Foi uma discussão entre N.T. Wright e John Piper. Eles são duas perspectivas distintas, né? N.T. Wright defende uma linha teológica chamada Nova Perspectiva em Paulo, e John Piper é mais tradicionalista na teologia. E eles discutiram, e a discussão desses camaradas de alto nível são em livros, tá? Então o cara escreve um livro e manda para o outro, aí o outro lê e escreve outro livro em resposta. E o N.T. Wright, ele ajuda a construir os argumentos de John Piper que querem destruir os seus próprios argumentos. É tipo, essa tua dúvida é boa, deixa eu melhorar a tua dúvida. Vou melhorar a tua dúvida, melhorei, agora eu vou responder a tua dúvida. Então, o N.T. Wright faz esse tipo de coisa. Ó, pessoal, foi o livro que eu falei aqui com vocês aqui, cidadãozinho aqui, porque tá de... Tem como mostrar porque tá de, né? Mas ele fala assim, ó. O sinal, o santo sudário e o segredo da ressurreição. Esse cidadão aqui, ó, ele não acredita na ressurreição, não. Ele é liberal. Ele pega aqui termos nos originais, sobre viu, ressurgiu, ali quando Jesus ressuscita, que, meu amigo, eu vou dizer a você, que se você não tiver um conhecimento bíblico e teológico e não tiver uma base, você vai na mesma linha que eles, porque eles são liberais. Aí você me pergunta, mas pastor, porque eu só tá lendo esse livro? Eu tenho que ler, gente. Eu tenho que conhecer, eu tenho que olhar, tenho que analisar, tenho que escrever, tenho que ter as minhas próprias ideias, minha própria conclusão. Porque tem gente que é assim, não, só vou ler aquilo que eu creio. Aí você está se fechando no mundo, que eu digo a você não vai muito longe não, porque quando a sua fé for agredida, como diz Pedro, né, que nós temos que dar razão da nossa fé, quando você teve a sua fé agredida, como é que você vai defender sua fé? Você não conhece o outro lado, né? Exatamente. Agora, primeiro tem pelo menos uma base do que você acredita, da sua É muito da sua importante, fé, gente, né? é muito Tem importante. primeiro uma base para também não confundir, né? Isso é muito importante deixar claro. E é isso. Amém. Então, E a pergunta que fica é, Cristo morreu por quem? pelos eleitos eficazmente. Pelos eleitos. Então, uma vez salvo, Salvo para sempre. então creio que não perde salvação, não é isso? Não. Não perde? Tem certeza? Absoluto. Também. Absoluto, não perde. Amém, gente. Amém. Um prazer, tá, irmão Alisson? Amém, meu Irmão irmão. André Mendes. Para mim é um prazer imenso estar aqui com vocês, tá, gente? Compartilhando o conhecimento do Senhor. Espero fazer mais live. Eu vou ver se eu abro aí uma caixinha. Vocês abrem também, se possível. Para a gente saber os temas que as pessoas queriam, né? Que a gente pudesse conversar, dialogar. Por isso que é fim de noite com teologia, gente. Aqui, no finzinho da noite, você está aprendendo um pouquinho de teologia. E a basezinha é aprendendo de Deus de meu aconchego. Você pode estar ali caladinho, só com o celularzinho deitado e aprendendo, tá? Então, eu espero que Deus derrame graça sobre nossas vidas, tá? Que a gente busca muito conhecimento para transmitir a verdade do Senhor para o povo de Deus também, para outras pessoas também que não são cristãos, tá, gente? Tá bom? Vai sim, vai ficar assim salvo assim a live, tá, gente? Quem puder assistir, foi uma live aí que é como eu disse a vocês, não é numa live que se resolve um problema que já vem desde o começo da história da igreja, né? Desde lá do ano 100, lá com os pais da igreja, até hoje. Não quer dizer que isso vai se resolver agora, mas a gente traz uma ideia que a Bíblia fala para que vocês tirem as suas próprias conclusões, tá? Uma última falazinha. Fica à vontade, fica à vontade. Se você se incomodou, meu irmão, com qualquer coisa que nós falamos aqui, a respeito de que você não conseguiu compreender ou não conseguiu aceitar no coração que o Senhor, de fato, ele elegeu, busque conhecimento, se aprofunde. Essa transformação, essa metanoia, ela não vai ser resolvida em um bate-papo como esse.
São semanas, são meses de estudo, de oração, Anos. de reflexão, e o processo, ele é lento, mas ele chega, tá? Eu particularmente fiquei impactado quando comecei a ter essa mudança de mentalidade, mas foi algo fenomenal, e minha perspectiva, mais uma vez, eu disse isso no início, digo para finalizar, minha perspectiva de cosmovisão, de visão de mundo, ela mudou para melhor. Então, grato pela oportunidade. Isso é muito interessante, Alisson. Eu preciso falar uma coisa. Uma teologia que não leva a pessoa a dobrar o joelho é uma teologia diabólica. Verdade. O conhecimento pelo conhecimento, ele é diabólico. Então, se o conhecimento não está aproximando você de Deus através da oração, através dos joelhos dobrados, então é melhor que você nem busque conhecimento teológico. Justiça. Sabe? Então, a teologia, ela serve para lhe fortalecer na busca pela espiritualidade. Amém. A teologia ela tem que andar com a espiritualidade. A espiritualidade por si só é um perigo, porque tudo a gente vai espiritualizar, a gente vai ver demônio em tudo, e o conhecimento pelo conhecimento também é um outro perigo, porque a gente vai ficar frio e seco. Então a gente tem que estar ali 50% para cada e buscando Deus, sabendo da nossa insignificância. Amém. Amém, gente. Ó, fico grato, tá bom? Mais uma vez. Conto com vocês mais vezes aqui para estar aqui novamente. A gente pretende trazer aí algumas pessoas para trazer alguns pontos sobre cosmovisão cristã, não vou falar o nome. Tá? Trazer aí algumas pessoas para trazer esses conhecimentos, para vocês entenderem o que é cosmovisão cristã e a importância da cosmovisão cristã na vida do cristão. Eu vou participar dessa live só para mandar pergunta. Oxe, eu também. Eu vou chamar só para perguntar. Amém, gente? Ei, Amém. Obrigado, que um dos dois aí encerrasse o coração, quem eu não sei. Eu não vou aqui impor aí, vocês que escolhem entre vocês aí. Alisson. Amém. Amém. Alisson. Senhor, nós te louvamos, te bendizemos, te glorificamos, porque o Senhor tem sido misericordioso para conosco. Amém. Te pedimos, te agradecemos de fato, porque o Senhor tem estendido a tua mão, tem conduzido os nossos caminhos. E nós entregamos esse momento a ti, Senhor, que o Senhor possa colocar tudo que foi falado aqui em nossos corações, que o Senhor possa expandir a nossa mente, que o Senhor possa deixar sim as pulguinhas atrás da orelha, Senhor, para que nós possamos refletir conforme a tua palavra, aquilo que te apraz, Senhor. Nos conduz, que esse projeto aí glorifique o teu nome, que o Senhor nos capacite, que o Senhor nos ajude, que o Senhor visite agora cada pessoa, Senhor, a qual esse bate-papo alcançou. Que o Senhor possa cuidar, que o Senhor possa acompanhar, que o Senhor possa contemplar o coração, que o Senhor possa nos ensinar a ser melhores cristãos, para a glória do teu nome. Nos livra do pecado, nos livra do mal, dá-nos, Senhor, uma noite na tua presença, dá-nos um resto de semana na tua presença, vai adiante de nós, endireita os nossos caminhos, nos dá a oportunidade de ministrar a tua palavra, de pregar a tua palavra àquelas pessoas a qual nós estamos tendo contato no dia a dia. Senhor, fica conosco. Assim nós te oramos, crendo em nome de Jesus. Amém e amém. Amém. Ei, gente, Amém. muito bom, tá? Muito bom. Essa live vai ficar salva, tá bom? Deus abençoe, foi um prazer. Até mais, gente. Fique com Deus. Tchau, tchau. Valeu.